Acertei! De E aí, primeira! tudo certo? Meu Deus, eu nem fiz a apresentação! Agora tu Não, fica tu já quietinho. entrou direto. É direto, viu? Bom, gente, eu quero falar então, apresentar para vocês o Marcelinho, DJ Marcelo Castro, que foi meu colega nos anos 90, na Rádio Calandra FM. 90 2000, né, Marcelinho? Com Por certeza, aí, né? Bagé, E somos Bagé. conterrâneos. Lá o operador de áudio e de Isso. operador de áudio a DJ e hoje une duas paixões aí, DJ e academia. Então, quando Conta eu pra gente. comecei, Ah, como é que eu entrei nessa parte da música? Eu fiz um teste para entrar na rádio, um teste muito concorrido na época. O Paulinho até falou isso naquela live. sim, Foi sim. muita gente, e eu consegui ficar entre os primeiros. Aí teve uma outra seleção, e eu e o Paulinho fomos os únicos escolhidos. Só que Sim. na época eles precisavam de só um locutor. Aí o Paulinho entrou para a parte da locução e eu fiquei na parte dos comerciais. E como eu ainda tinha, não lembro que idade eu tinha naquela época, mas eu tinha uma voz mais infantil, como o Paulinho falou, então me pegaram para os comerciais de criança, Jane. Eu Foi fazia os Baby comerciais Sunday. da João e Maria. Da João e João Maria e também. Maria, Da João e lembro. Maria ali da Verdade. frente. Isso, isso. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Dali precisavam de um operador de áudio folguista no Hum, final de semana. Eu fiz o curso de operador de áudio, tenho certificado de radialista, aqui em Porto sim. Alegre até, né? E aí eu Show. comecei a entrar nesse mundo da música. Show, Passaram-se show. uns anos, a rádio, eu saí de Bagé e tal, saí Sim. da rádio, fui estudar, fui fazer faculdade de educação física, que na época eu gostava muito de academia, agora já entrando no nosso assunto Isso da foi live, 2000? Isso foi em 2000? foi um pouco antes, É. 95, Ah, nos anos 95 por 90 tu já aí. entrou pra academia. Ixi. Já estava em academia quando não era moda ainda a academia, eu sempre gostei, porque eu Uhum. gostava muito das músicas de Sim, aeróbica, que naquela sim. época a gente fazia as aulas, como eu era somente aluno, a gente fazia as aulas de aeróbica, É. a aeróbica raiz, a Sim. aeróbica step montada pelo professor. O professor tinha todo o trabalho de pegar uma música, criar movimentos nos tempos da música para encaixar certinho nos movimentos. Aí como é que funcionava a aula naquela época? Para fidelizar o aluno, os professores da época faziam o seguinte: eles criavam uma parte da coreografia na segunda-feira, na quarta-feira eles montavam um outro pedaço, aí eles juntavam com a parte da segunda e na sexta eles terminavam. Aí Show. então isso fidelizava muito, porque a gente queria, o que será que vai estar acontecendo na aula da sexta-feira? E aí, músicas de filme, músicas que tocavam naquela época, começavam os remixes naquela época, e começavam também as músicas mixadas, que era o que me atraía muito. Tá, Foi aí conta. que eu entrei. Entra lá, Na então época conta de. pra gente Então, se tu chegou a fazer residência como DJ, como é que foi isso? Onde é que tu fez? Foi na INEP, né? sim, Que tu te formou? Conta aí. isso. Então, passando toda essa fase aí, eu entrei na faculdade, e ficou essa coisa de DJ, ficou na minha cabeça, né? Aí eu abandonei a rádio, aí ficou essa parte aí, e eu foquei mais na minha carreira, que eu queria ser professor de educação física, que hoje em dia se chama profissional, porque Sim, professor não dá mais aula só em colégio, né? Então a gente atinge. O nosso curso ele foi também reconhecido em 94 pela área da saúde. Então teve toda uma mudança aí nesse período que eu estava na faculdade. Enfim, show. me formei em 2000, né, em educação física, com bacharelado. Eu posso dar aula tanto em colégio quanto academia, fiz a formação completa. E Show. só que eu nunca me contento com uma coisa. Eu sempre quero, né? A gente nunca pode ficar parado, né? Estagnado no tempo. A gente sempre tem que fazer alguma coisa. E sempre unindo música, movimento. Então veio a ideia de ser DJ. Eu ia nas festas e sempre ouvia. E eu dizia, eu consigo fazer melhor, eu consigo fazer melhor. Tinha músicas melhores, eu conheço música, por que não toco tal música? Então eu comprei o equipamento sem ter curso nenhum de DJ. Meu Deus. Sim, e fui treinando em casa com o que eu sabia de mixagem
que era muito... Não era uma mixagem de DJ que a gente usava na rádio, né? Sim. Terminou uma música simplesmente, aí entrava o comercial, aquela coisa toda, ou uma vinheta da rádio, e aí a gente colocava outra música. Não era uma coisa mixada na batida, nos BPMs e tal. Então, eu apanhei um pouco para isso, e aí eu comecei a tocar em umas festas que eu consegui, de tanto que eu insistia para me darem chance. Eu tocava de graça no início, para poder... e eu sei que isso acontece até hoje ainda. Acontece, é claro. Acontece, a gente tem que mostrar o trabalho, uma porta de entrada. Foi passando o tempo, e aí eu entrei na época Body Systems, que foi em 2002, que é uma franquia da Nova Zelândia, que veio para o Brasil, acho que em 98, por aí, 97, só que nas grandes cidades, nos grandes centros, que funciona o seguinte: as aulas, elas são montadas por fisioterapeutas, profissionais, DJs, que estão já à frente, porque lá é primeiro mundo na Nova Zelândia, então eles já sabem o que vai tocar. Sim, entendeu? Sim. Essa era uma franquia, era uma franquia que tu... É uma franquia neozelandesa, né? Sim. Que agora virou Les Mills Brasil. A Body Systems, que era do Brasil, foi vendida, agora é Les Mills Brasil. E que é a franquia que eu trabalho atualmente, fora outras aulas que eu trabalho na academia, na Bodytech, fora outras aulas que eu tenho que são exclusivas da Bodytech. Eu dou lá na Bodytech, então, que são da rede Bodytech. Que, inclusive, o nosso bônus no final, você vai falar do nosso bônus. É verdade. É de uma dessas aulas que chama-se Cardio Burn, que é uma aula de 30 minutos. Explica essa aula aí, explica essa aula. Eu achei super interessante. Então, essa aula ela é um treino baseado no treino HIIT, High Intensive Interval Training. Que hoje em dia as pessoas não têm muito tempo para ficarem na academia, né, mais do que uma hora. Então, a tendência é o quê? Aulas de 30 a 45 minutos. Sim. Porque não precisa, foi comprovado que não precisa muito tempo para ter o efeito. E usando o efeito EPOC, que é aquele efeito que fez a aula, fez o treino, continua gastando calorias pós-treino. Isso é muito legal. É muito legal. Não vamos me aprofundar muito nesse assunto, porque não é nosso foco. Nosso foco é a música. A gente tem essa playlist bônus, para quem está entrando aí, vamos falar. Né? Tem, acho que umas 50 e poucas músicas. Olha que bárbaro, gente. Porque eu crio várias playlists para aquele dia. Então começa na esteira, a aula começa na esteira. Tem um protocolo de aulas que eu sigo. Cada dia a gente usa um protocolo diferente. Às vezes usamos também o Tabata, que é um protocolo do HIIT, né? Que é 30 por 30, 30 minutos de esforço, 30 minutos de intervalo. Às vezes é 1 por 1, às vezes é 30 por 1. Então isso varia de protocolo e isso vem para nós, entendeu? Então eu sigo esse protocolo e a aula não fica uma aula chata. O que acontece? Sai da esteira, 2 minutos de intervalo para tomar água, vai para o remo. Terminou o remo, vai para o funcional. Entendeu? É assim que funciona a aula. Sim, é uma aula muito dinâmica, muito enérgica. Que bárbaro. Bom, agora me fala assim... Bom, deixa eu te falar porque tu tá falando... Eu tô só... Tu tá vendo que de vez em quando eu viro o rosto para cá porque eu tô com o pessoal aqui para poder acompanhar no notebook que é maior. Hoje eu pedi lá para instalar. Mas aí tô vendo aqui, por exemplo, Lori Neves, é isso? Personal? Isso, é uma amiga minha que trabalha numa academia daqui de Porto Alegre, que ela usa as minhas playlists. Isso, ela colocou lá, uso tuas playlists das minhas aulas. Olha a Tati Maneira lá. Tati também tá por afilhado, aí, também minha colega, também treinadora também da Les Mills. Fiz vários treinamentos com ela. Gente, tá olha ali. O Jônio já está por aqui também. O Jônio está liberando lá a playlist, então, que o Marcelinho preparou para vocês. No direct, gente. Vocês querem a playlist, é só pedir ali no direct e ele já libera a playlist para vocês, tá bom? Tu liberou lá? Tá me dizendo que também usa. Tá desbloqueado? Tá desbloqueado. Não tá desbloqueado? Tá tudo, meu perfil é desbloqueado lá no... A Sophie tá ali, linda. Que bem. Bom, gente... Então, vamos entrar no assunto. Vamos entrar para nós não nos atrasar. Sim, então a nossa live ela é para falar do que a gente deve tocar.
Eu não vou falar o que a gente não deve tocar, né? Então eu vou falar o que a gente deve tocar, né? Que deve tocar, Porque, assim, ó, a palavra que eu vou dar uma sugestão, uma dica, é usar o bom senso. Sim. Por quê? Porque depende muito. Então, eu fiz aqui, ó, o primeiro tópico eu botei: conheça o público que frequenta a sua academia. Sim, isso é muito importante saber que tipo de público, sim, né? Sim. E em cada horário também. Isso é também de grande importância. Sim. Porque cada horário tem um público diferente, com gostos diferentes, né? E N motivos para irem à academia. Também isso influencia muito. Então, aí eu botei aqui, ó, uma música desagradável para alguém torna-se desestimulante para a prática da atividade física. Então, Sim. de repente, a pessoa está indo lá porque ela não gosta muito de treino, ela não gosta muito de esforço, mas ela quer para conviver, ver outras pessoas. Hoje está meio complicado a gente, né, ter aglomeração e tal, até Sim. Isso é meio relativo. Mas a gente precisa sair de casa, e exercício físico nessa época de pandemia é muito importante mesmo. Então, Oi, pode falar, Jane. Quais as modalidades que tu ministra ali? Então, no meu currículo eu tenho muitas modalidades, muitas mesmo. Então eu trabalho em 2 unidades, eu trabalho na unidade Bodytech Montserrat, aqui em Porto Alegre, né? Eu moro em Porto Alegre. Sim. E também trabalho no Shopping Iguatemi, que tem uma unidade dentro do Shopping Iguatemi, que foi inaugurado ano passado, faz um ano. Show. A gente estava até planejando uma festa de aniversário, eu ia tocar, e aí aconteceu essa pandemia porque ia ser em março. Deixa eu te falar então, aqui a gente atende 2 academias, a Academia Formos e a Academia Better You. Aqui tem uma preferência sempre por um som mais tranquilo na parte da manhã. Isso é geral ou me conta aí como é que é então, também? Aí eu separei aqui, ó, a organização das músicas para tocar por estilos e horários fixos. Então, manhã, tarde e noite. Sim. Eu fiz um resumo para não deixar faltar nada. Claro. Então, eu botei aqui, ó. Dessa forma, quando a gente organiza pelos horários e público e tudo, pode diversificar o estilo das músicas de acordo com cada período do dia e abranger um número maior de alunos satisfeitos. Além disso, fica mais organizado, economiza tempo se tiver umas playlists já prontas, ou contratar um DJ. Porque eu, além de dar aula na academia, eu participo dos eventos. Sim. Então, e eles gostam muito, Jane. Eles gostam do DJ muito. Ali na academia ao vivo. Tocando ao vivo. Tocando ao vivo. Porque eu tenho a aparelhagem toda. Né? Eu tenho um setup. Sim, então tu vai mostrar pra gente. Já te prepara para nos mostrar. Vou mostrar. Posso mostrar. Daqui a pouquinho. Depois eu mostro. Então eu tenho o setup pronto, que eu levo para a academia, transformo a recepção da academia, transformo a academia, por quê? Porque eu levo umas luzes. Eu levo laser, eu levo fumaça, eu levo um monte de coisa pra dentro da academia. Até fumaça eu não levo por causa Uma vez eu fui tocar numa loja, isso é muito engraçado, eu fui tocar numa loja e tinha aquele sensor de incêndio. De incêndio. Eu coloquei fumaça. Já imaginei o sensor disparou e chamaram os bombeiros, foi um negócio. Então, fumaça não dá para usar lá nas aulas. Mas, enfim. Então, aí, isso que eu botei, que é um exemplo também. Ou contratar uma rádio, que eu também falo mais aqui, mais adiante aqui no meu roteiro. Então, continuando. Leve em consideração que os efeitos do estilo das músicas escolhidas refletem no tipo de treino. O que eu quero dizer com isso? Que a música ela tem um efeito direto no desempenho das pessoas, podendo diminuir a percepção de dor e esforço. Então, uma coisa que, se eu olhar o vídeo e olhar que, nossa, como é que eu vou fazer aquilo ali? Aquilo ali é muito difícil ou muito cansativo, exaustivo. Com a música, se torna um prazer, sabe? Fazer aquele movimento, aquele tipo de treino. Claro que isso engloba também a pessoa gostar daquela atividade. Entendeu? Então, o que a gente sempre, quando a pessoa entra na academia, a gente sempre pega e diz assim, experimenta todas as aulas da academia.
Porque às vezes a Uhum. pessoa entra, porque eu não gosto de dança, porque eu não gosto de funk, porque eu não sei o que, né, que tem nas aulas de música, fit dance, zumba e tal. Acontece de ter estilos que as pessoas às vezes não gostam. Então a Sim, gente aconselha, faz a aula, vê qual aula vai se identificar para fazer com prazer, entendeu? Não ficar sim, aquela sim. obrigação de ter que ir fazer a aula, É. entendeu? Isso é muito Hum, importante. Marcelinho, aqui a gente tem muito assim, por exemplo, tá, tem as aulas, por exemplo, as aulas que tem, quando tem modalidade, são em salas diferentes, né? Então tem o som, Sim, tem ainda um segundo som aí, né? Que é o som claro. Então, é o ambiente. som específico dentro da sala. Então, Sim, a Bodytech Montserrat, ela tem 3 andares. É uma das sim. maiores academias aqui de Porto Alegre. É, Uhum. não sei se ou a maior em questão de estrutura de. Eu sou suspeito para falar, né? Porque é a academia que eu trabalho. Mas Aham. enfim, mas enfim, eu não sei quantas salas, tem mais de 10 salas de ginástica dentro da academia, de 7 a 10 salas, com vários tipos de equipamento, vários recursos, e então chega a ter 4 aulas, 5 aulas simultâneas. Sim. Agora não, por causa Cada da sala com a sua pandemia. música e ainda o som E com ambiente o seu estilo, porque tem aula de dança que está tocando samba, está tendo uma aula de ginástica que está tocando um house, está tendo uma aula de hit que está tocando um tramp, entendeu? Um trap, quer dizer, cada aula tem a sua característica, entendeu? E na parte da musculação, está tocando outro tipo de música. Entende? Então, são vários estilos que se misturam para vários públicos em vários horários. Voltando aqui, então, o que eu estava falando, continuando, uma música lenta numa aula coletiva de bike ou de Hum. jump não Uhum. vai, não vai ter o mesmo resultado numa aula de BPM lento com um BPM mais rápido numa aula de bike. Então, Sim, o que a gente ela usaria? eles devem Usaria um colocar BPM aquela que lento cresce, né? para O aquecimento. crescente, Sim. né? Aquela Então, começa a lentinha e aula, claro, a aula muito show. tem o início, o meio E o e o fim. final. Aham. Então a gente tem que seguir essa escala É, evolutiva. Então, é. isso reflete também no professor, no comportamento do professor. Os treinamentos todos que eu faço, a gente sempre aprende que a gente começa conversando com o aluno, porque o aluno está chegando na aula. Pode sair já gritando, berrando, botando som muito alto. Isso é uma coisa também muito importante, Jane. O volume. É, O volume é muito uma coisa importante. extremamente fundamental também, porque não se pode já chegar a colocar um volume muito alto. A gente usa microfone. O ideal seria todos os professores usarem. Por quê? Porque o microfone, ele separa a tua voz da música. Então tu não fica Sim. competindo, berrando. É. Aí, de repente, tem que baixar a música porque a tua voz tá muito baixa. Uhum. A pessoa que está lá no fundo não está te escutando. Então, o É. microfone, ele limpa a voz, tudo assim, e a pessoa consegue te ouvir melhor. Então, deixando a voz mais alta que a música, isso é muito legal. Tem que ver a diferença que dá numa Marcelinho, aula com microfone e uma aula sem microfone. Oi, principalmente fala. uma aula de spinning, ela vai começar lentinha, porque o pessoal está aquecendo, né? Lá, Geralmente entre 118 e 120 BPMs. tá, aí ela vai subindo, mas depois no final ela tem que descer de novo para o prolongamento. Então, Sim, Então, a aula que eu dou não é a aula de spinning, eu dou o RPM, que é uma sim, aula da Les Mills, que é uma aula de bike, totalmente intervalada. Então, nós temos picos, e isso sim. varia com a música. Então, a Uhum. música cresce, o exercício cresce, a música diminui, a gente recupera e segue assim. Porque antigamente era comprovado nos estudos que a gente tinha que manter sempre a mesma frequência cardíaca. Quanto mais alta a frequência cardíaca, mais queima calórica. Isso Sim. foi quebrado. Hoje em dia, os treinos são todos intervalados. Então a gente dá o estímulo, recupera, dá o estímulo, recupera. Eu acho que tu já ouviu dizer assim, está lá numa corrida, não para, não para, não, fica caminhando, porque faz mal parar para o coração. Sim. Tu já deve ter ouvido isso, né? Uhum, uhum. Isso não existe mais. Isso foi também. Os estudos comprovaram que
isso faz uma grande diferença na queima calórica. Esse up and down dos batimentos cardíacos. E isso a gente reflete na música. Show. Então a gente usa essas músicas. No final, a gente consegue fazer uma aula que o final ele vai estar explosivo também. E ao contrário, Jane, que tu falou. No final, os BPMs têm que estar mais altos ainda. A gente só vai recuperar na última música. Aí sim, aí cai no último momento, até pelo alongamento, que tu tem que alongar e tal, aí tu precisa de uma coisa calminha para alongar, né, Marcelinho? Com certeza, a pessoa vai embora para casa, não vai também na adrenalina, né? Então, aí eu fiz aqui os BPMs de 128, volta aí no lá final a gente usa 140, ou 142 de BPM. Sim, a gente usa muito o Psytrance nas músicas, o Armin van Buuren, o Tiesto. Tá, tu não ia colocar umas partezinhas pra gente aí? Então, eu tô tocando. O que tá tocando aqui? Não sei se tá dando pra ouvir em casa. Tá dando sim. Tá dando pra ouvir. Então, tá do Cardiobani. Mas eu posso mudar aqui e colocar a outra playlist, que é da aula de RPM. Sim. Ó, e esse material, as tuas, agora eu quero saber, vamos direto pro que interessa, né? As tuas fontes. Entrega as tuas fontes. Então, entrega as minhas fontes. Como a aula é uma aula já planejada, eles já mandam esse material. Eu estava conversando contigo fora da live esses dias, explicando como é que funciona isso. Eles têm uma equipe de DJs, uma equipe de produtores, que já sabem o que vai tocar daqui a 1, 2, 3 meses, que é o tempo que eles gravam essas aulas. Então, quando chega, porque sabe que no Brasil também as coisas demoram um pouco mais para chegar, né? E quando essas músicas chegam aqui, às vezes a gente não... Que música estranha, que música esquisita, eu não tô gostando muito. 1, 2, 3 semanas e ela, pum, estoura no top 10. Sabe o que eu tô falando, né? Sei. Então, isso acontece muito com a gente. Então, esse material, ele vem pronto. A aula já vem montada, então eu tenho que estudar a aula e aplicar, entendeu? Mas eu tenho total liberdade para aplicar essa aula da minha forma. Sim. Quando eu entrei em 2002, que era Body Systems, haviam muitas críticas quanto a esse método, porque diziam que era uma aula enlatada, uma aula engessada, a gente não poderia criar nada. Mas não é verdade, a gente pode, porque a mesma aula que eu dou, o outro professor vai dar de outra forma. Cada um tem o seu temperinho para colocar na aula. Então, nunca vai ser uma aula igual a outra. Vai lá, fala pra gente da tua criação, da criação do teu set, a tua linha de criação de um set. Então, aonde eu posso mexer? Eu posso criar playlists de acordo com as aulas que eu tenho. Sim. Então, eu vejo o que combina e vou juntando. E faço aulas por dias. A mesma coisa que as playlists que eu ia falar aqui, que eu vou falar aqui agora depois, sim, que a gente deve fazer para academia, eu também uso nas minhas aulas. E eu vejo assim, aula de segunda-feira. É uma aula que a pessoa veio no final de semana, comeu, e segunda-feira geralmente é um dia que as pessoas vão muito na academia, que elas começam a dieta, né? Não que elas continuem, mas é aquele dia que as pessoas começam a dieta. Então, na segunda-feira, a gente precisa de umas músicas animadas, umas músicas mais enérgicas, assim como no final de semana. Eu trabalho domingo também. Eu dou aula no domingo. E domingo, por incrível que pareça, é o dia que lota as minhas aulas. Eu dou uma aula de bike e que a sala tem 30. Tem gente que fica de fora. Em pleno domingo, às 11 da manhã. Com sol, é verão, é inverno. Isso não diferencia, porque aí pode pensar, às vezes eu penso, hoje tá muito calor aí fora, não vai vir tanta gente. Lota a aula. A pessoa faz a aula, sai dali, vai pra praia, ou vai passear, ou vai fazer alguma outra coisa. E aí, isso tudo reflete nas minhas playlists, porque eu fico já imaginando, domingo, a pessoa saiu de casa para fazer minha aula, eu tenho que ter umas músicas, tenho que mostrar, além de um trabalho bom, porque a música é 70% da aula. Sim. Isso eu falo aqui no meu roteiro aqui. A música é 70% da aula.
Uma Sem aula dúvida. né, o professor é muito importante, óbvio. Mas Claro. um professor com umas músicas horríveis não vai se destacar. O trabalho dele não vai se destacar. Então a Sim. música é toda a base de tudo para a criação, tanto dos movimentos, né, que essas aulas que são criadas, as músicas são editadas, elas são cortadas, às vezes elas são estendidas, elas são aceleradas, elas diminuem os BPMs, às vezes, os produtores fazem isso. Né? Eu ainda não Sim. faço, eu ainda não tenho Uhum. esse curso, mas eu quero fazer um curso de produção musical para também poder mexer. Então, nas Uhum. outras aulas que eu dou, que eu consigo colocar as músicas que eu gosto, que eu também sei qual é o tipo de público, que é aula de manhã, que eu dou aula de manhã cedo, eu dou aula às 7h30 da manhã, eu dou aula às 8 horas da manhã. Então, eu não posso chegar com um psytrance essa hora da manhã. É Então, eu tenho que verdade. começar devagarinho, né, para a Uhum. pessoa acordar e tal. Não necessariamente eletrônico, né? Como a gente já havia Não falado, né? necessariamente eletrônico, não, Sim. pop Muitas rock. vezes um pop rock. Um Uhum. pop rock é ideal, é o que está aqui também. Eu escrevi tudo isso aqui, não consegui ler Sim, ainda, sim, mas está sim. aqui, tá aqui no meu roteiro falando os 3 períodos da manhã. Ó, os alunos, eu vou entrar aqui agora Tá. no meu roteiro. Entra na manhã, O que vamos. que a gente deve usar de segunda a sexta-feira? Ter 3 opções variadas por período. Então, como os alunos têm uma rotina fixa durante a semana, eles vão todos, geralmente eles vão todos os dias no mesmo horário, porque as pessoas trabalham, as pessoas têm compromissos e tal. Então é comum que eles só se misturem nos finais de semana. Então, durante a Aham. semana, é ideal que as pessoas, que os gestores de academia, as pessoas que cuidam das playlists, tenham criadas playlists para os 3 períodos durante a Sim. semana. Mas tenham muitas opções de música para também não ficar repetindo. Porque as pessoas ficam, pô, de novo essas mesmas músicas. Ah, semana passada tocou. Nanana. Então tem que ter várias opções de música. E criar uma mais elaborada para o final de semana. Quando Sim. misturam esses públicos todos. Né? Então eu tenho alunos que eu só vejo no final de semana, porque eles frequentam a academia à noite e eu não dou aula em uma unidade à noite. Eu dou aula só noutra. Então, eu não conheço alguns alunos da semana entendeu? Eles não frequentam a minha aula. Então, eu vou Aham. encontrar esses alunos às vezes no final de semana. Então, às vezes eu nem conheço. As pessoas, eu faço aula com outro professor durante a semana. Entendeu? Então, tem que estar elaborado o negócio. E aí eu botei Sim. aqui, ó. E pela manhã, vou começar agora por período, Jane. Vai Pela lá. manhã, o que é ideal tocar? Né? Então, mais uma vez, o bom senso do que tocar, do volume, principalmente, e também do tipo de público. Então, eu botei que uma boa pedida são músicas nacionais, pop rock, né, que Uhum. agradam todo mundo, né, e músicas que já contenham na letra algo estimulante para começar o dia. Então, Uhum. alguma coisa animada que fale em Good Day, Have a Nice Day, como tem uma música do Bon Jovi que eu gosto muito, que é Have a Nice Day. Bom, que coisa melhor que começar o dia Seja, ouvindo, é né, uma uma curadoria mensagem, musical, né? É uma coisa que tu sim, busca lá, tu busca feeling. mensagens positivas também, né? Motivacionais nas letras, né? É muito legal isso. Sim, 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 sim. Isso aí tem tudo a ver. E aí Uhum. a gente vai indo na metade da manhã, pode já introduzindo um deep house, um house, já vai aumentando um pouquinho mais o BPM, porque amanhã já vai né, aumentando o horário e tudo cuidando do volume, nada de volume alto. Por quê? Porque as pessoas querem interagir, elas querem conversar e não ficar berrando, né, dentro da Sim, academia. sim. Né? E principalmente pela manhã, são pessoas de mais idade, tem muitos idosos que gostam de De malhar frequentar a pela academia manhã. pela É manhã. Tem aquelas verdade. pessoas que vão cedo porque trabalham, fazem a sua Uhum. atividade, tomam um banho e vão para o trabalho. E tem aquelas pessoas que vão depois das 10, que são as pessoas que tomam um café mais tarde, geralmente quem já não está trabalhando, ou quem tem um home office, ou quem já tem uma liberdade maior de horário, de fazer o seu horário Sim, também, né? sim. Aí tu Aí começa a acelerar depois, a partir de que hora? É, desculpa, depois vai das lá. 10. Depois Depois das das 10 10. já dá para dar uma aceleradinha e também já cuidar o horário do meio-dia. Também porque o horário do meio-dia, dentro da academia onde eu trabalho, tem uma lancheria, restaurante.
Então também não vai botar uma coisa muito com volume muito alto, nem uma coisa muito eletrônica, porque vão ter pessoas almoçando ali, Sim. pessoas fazendo lanche. Então também tem que ter esse cuidado, né? Esse feeling todo Esse toque no geral, né, Marcelinho? no Tipo assim, geral. essa música que tu tá falando é na academia no geral, não Na nada de academia no geral, modalidades porque agora. Uhum. sim, agora eu tô falando na parte que engloba a musculação. Engloba, Né? tá. Agora eu tô falando da parte da musculação. Porque Sim, as aulas, como são em ambientes fechados, aí fica a critério de cada modalidade, de cada modalidade. independente Uhum. de horário. Claro Uhum. que também tem o seu público. Tem umas colegas minhas que elas dão aula de manhã e geralmente são pessoas de mais idade que fazem aula de manhã, aula de local, aula de step, que tem ainda aula de step. Tem uma Sim. professora amiga minha que trabalha comigo, a Vivi, e tem muitas senhoras, então também não vai botar uma coisa muito louca, né? Então é uma Uhum. coisa, os remixes anos 80, anos 90, uma coisa mais ou menos assim. Sim. Isso na parte das aulas coletivas. Já na parte da musculação é o que eu estava falando, porque pega a parte do restaurante, da lancheria, a Sim. mesma música, Ah, entendeu? Os entendi. Entendi. vestiários, Sim, imagina. É. também, então é Uhum. tudo englobado, a parte do cardio. Então, outra opção também que as pessoas, quando não estão agradando, um fone de ouvido. As pessoas também levam a sua musiquinha de casa também. Porque É. às vezes elas querem meio que se isolar, né? Ah, hoje eu quero correr na esteira. E aí tá uma música muito lenta. Leva o seu fone de ouvido e coloca uma coisa mais acelerada. Entendeu? Também tem Uhum. isso, né? E na esteira também tem as esteiras que tem filmes também. Sim. Então, tudo varia muito. Tudo, Bom, tudo varia muito. vamos para a parte da tarde, Jane. Sim. Na tarde é quando tem um público mais jovem. Isso eu estou falando por experiência de locais que eu trabalho, Sim, aqui também é entendeu? assim. Aham. Sim. Né? Então, Uhum. e acredito que seja na maioria das academias no Brasil e no mundo, seja assim. Então, é hora de ficar mais atento aos lançamentos. Sim. Porque quem é mais novo quer ouvir o que está tocando, né, nas rádios no momento. Né? É. Então, até as pessoas gostam de coisas mais antigas, mas é mais um popzinho, né? Um popzinho mais, um Um remix, deepzinho e um tal, EDM, um né? É. remix, Já entra um e EDM. tal. Uhum. O EDM tem que ter cuidado também para não ser uma coisa muito eletrônica, muitos Sim. efeitos, tem que ter um vocal, tem que ser um EDM Uhum. mais pop, um EDM com vocal, né? E o Uhum. volume pode ser um pouquinho mais alto do que da parte da manhã, Sim. né? Mas também tem que cuidar uma outra coisa, que é a lotação da academia. Porque se a academia, às 2 da tarde, que é um horário que não tem muita gente, o volume está muito alto, intensidade, né? Então, pode ser um pouco mais baixo, né? Sim. Agora, quando chega fim da tarde, depois eu vou chegar no fim da tarde aqui, que Aham. concentra o maior número de pessoas, então tem aquele burburinho, aquele barulho da máquina, aí já tem que dar uma aumentadinha. Então, e aí criando uma boa impressão para os alunos, né? Uma playlist bem atualizada, né? Isso vai, né, fidelizar os alunos, Uhum. principalmente adolescente, que é bem difícil de agradar. Se colocar umas musiquinhas que tem, né, que estão tocando, tá Estão tocando, tocando na eu noite, né? gosto dessa música e tal, né? Tem isso, né? Sim. E também consultar as pessoas, isso também é importante. Ouvir o que as Recepção. pessoas querem, sim. O que as Recepção pessoas ter uma querem sugestão. Uhum. colocar, porque às vezes passam aquela lista, o que você gostaria que mudasse na academia? Então colocar lá como é que se diz? Uma urninha de sugestões, né? De sugestões. Mas na Uhum. lista, colocar também o tipo de música tá agradável, não tá agradável, o que poderia ser mudado nisso. E aí eu botei aqui que uma boa saída seria usar os remixes, que vão Uhum. ter pessoas de idade, de todas as idades também à tarde. Então usar as músicas remixadas dos anos 2000, que tem muita música nova e muita gente boa fazendo música dos anos 2000, puxando músicas dos anos 90 e anos 2000, com uma pegada totalmente nova, que é Sim. o nosso Deep House novo brasileiro, né? Sim.
Brazilian Voice. Brasília, isso, Brasília. Então, e tem muita coisa legal, assim, tem as músicas que a gente, nossa, essa música eu tocava lá na rádio, e ó, numa versão completamente diferente. E coisas que as pessoas acham que é lançamento e não é, né? Se pesquisar vai ver que é uma coisa de lá de trás. E aí depois a gente passa para o principal, que é a noite, que é onde tem o maior movimento da academia. Na academia, as academias onde eu trabalho, a do Iguatemi agora, com a restrição do shopping, ela está fechando às 8, às 20 horas. Mas normalmente ela fecharia a hora que o shopping fecha, que é às 10. E a outra academia, a Montserrat, que fica aqui fica no bairro Montserrat, aqui em Porto Alegre, que é a outra Bodytech, ela fecha às 11 da noite. E ela abre às 6 da manhã. Então tem um espaço muito grande para atingir muita gente. E aí, e tem gente que vai assim, ó, 10h30 da noite. A gente vai 15 para as 11, quase na hora de fechar. Tem gente que vai. Então, tudo isso tem que cuidar. E aí eu botei. Na noite eu já sugiro house, chip house, um pop dançante. Porque geralmente quem treina à noite são pessoas que passaram o dia inteiro trabalhando. Né? Então são pessoas que estão cansadas mentalmente, fisicamente. E aí, então, dependendo do tipo de trabalho, elas estão até um pouco estressadas. E elas vão para a academia para quê? Para liberar endorfina no exercício, para socializar. Né? Isso de socializar agora, infelizmente, não está dando para a gente fazer mais. Né? Não é só para academia. Né? Aqui até a gente tem esse privilégio da academia ser uma academia muito ampla. E o que acontece? A gente tem uma liberação maior de alunos por metros quadrados. Né? É um aluno a cada 16 metros quadrados. Então, eu não sei precisar agora a capacidade, mas parece que dá uns 120 alunos por hora dá para colocar. 120 é um número bom de pessoas, né? Então, tá bem liberado. Já do Iguatemi já é um pouco menor, né? Que a academia é um pouco menor dentro do shopping. Tem uma proposta completamente diferente. São duas academias totalmente distintas, com propostas completamente diferentes de treino. Né? E aí, então, voltando aqui, a questão do físico e da mente. Então, não é hora de colocar um estilo muito eletrônico. Mais uma vez, eu falo do volume, que é importante. E lembrar que no final do dia, a pessoa vai sair dali, vai tomar o seu banho, vai para casa, fazer uma refeição, dormir, para começar o outro dia. Sim. Né? Então, tudo isso... Vamos dar uma lembrada no pessoal da playlist, gente, ó, playlist que o Marcelinho preparou de bônus para vocês. Pedir ali no direct, só entra ali, quero minha playlist, que o Jônio tá por aí, tá liberando para vocês essa playlist, tá bom? Quero lembrar também que nós temos o artigo, toda semana a gente tem um material, né? Tem um artigo já também no nosso site. E o artigo que já está rolando aí é Vidas Negras também importam na música, né? Ali a gente traz vários gêneros musicais, a miscigenação desses gêneros, o som híbrido, enfim. Está muito interessante esse artigo, né? Que traz um assunto que se falou muito, né? Um mês atrás aí, sobre ismo e tal. Então a gente trouxe vários tópicos ali sobre essa miscigenação, sobre o som híbrido e traz esse artigo no blog e também amanhã em vídeo no nosso canal da B2B no YouTube. Vamos lembrar ainda, gente, que nós temos agora, além do arroba Música Comunica no Insta, no Face também, arroba Música Comunica, o arroba Música Comunica está no TikTok e no Twitter. Estamos em todos os canais. É só nos seguir lá, que a gente vai estar falando de música em todos os canais. Marcelinho, conta pra gente. Tu não falou, então, tu não entregou. Primeiro, olha o nosso tempo. Eu quero que tu entregue sim as tuas temos fontes, 20 minutos ainda. Eu quero que tu me mostre o teu equipamento. Vai lá, me mostra o teu equipamento. Já agora, vamos lá então. Agora, já. 20 minutos é o tempo que a gente precisa para fazer perguntas do teu equipamento. O pessoal que está por aí, que gosta de música, gosta de... Olha lá, tudo eu quero desligado agora. Tá tudo desligado aqui, tá Olha bem... Olha aí, gente. Parece o vídeo aquele do Jesus Luz, né? Que ele tocou com o equipamento desligado, mas... Tá desligado porque eu não tô usando mesmo, né? Sim, mas então, é muito aqui é um lindo. setup básico,
Então é um CDJ 400, que já é um CDJ antigo. Sim. Aqui tem um mixer da Traktor. O que tu chama de antigo, Marcelinho? Quantos anos? Antigo porque ele já tá... Já passou, nós já estamos no CDJ 2000, Jane. Então o CDJ 400 é que o CDJ 400 para mim ele tem uma boa utilidade porque eu uso uma controladora. Sim. Entendeu? Então, para mim, o CDJ, eu entro no Traktor. Eu tenho aqui também um Gente, MacBook. aberto para perguntas, viu? Aberto para perguntas. Fiquem à vontade para perguntar. Eu tenho o Mac que eu linko no CDJ. Então, toda a minha biblioteca que está aqui no meu Mac, eu consigo passar para o CDJ, porque CDJ, ele começou com CD. Então eu tenho ainda os CDs, que ninguém mais toca com CD hoje em dia, né? Muito raro tocar. E aqui ele tem uma conexão USB. Ainda bem, né, Marcelinho? Te salva essa conexão. Então, por que eu gosto desse CDJ? Por causa disso. Nem todos os outros antigos têm uma conexão USB. E nem todos conseguem linkar com o MacBook. Então, conseguindo essa conexão toda, eu não preciso, eu só levo o meu setup esse aqui, coloco numa case que eu tenho, MacBook, ponho numa mochilinha e vou tocar aonde eu quiser. Porque aqui eu coloco o pendrive ou um HD externo e eu tenho todas as músicas e não preciso mais carregar aqueles CDs. Sim, todos. Que bárbaro. Entendeu? E isso é muito bom para mim. Sabe? E essa controladora. Isso aqui é quase uma controladora, esse mixer aqui. E ele serve com outros CDJs também. Esse mix da Traktor é muito bom. É muito bom mesmo, Jane. Olha. E esse equipamento. Então, eu ia te perguntar, Marcelinho, esse equipamento é muito caro para quem está começando, por exemplo, como DJ, que gostaria de começar? Sim, ele é bem caro. E agora, aquele dia, falando na outra live, a gente estava falando vocês estavam falando de preços e tal, lembra? Sim. Não sei se tu lembra dessa história. Então, tem outros equipamentos mais baratos, mas é caro, Jane, é caro. E com dólar agora alto, então a importação ficou bem mais complicado. Então, o ideal é sempre sair e comprar fora. Esse eu comprei aqui no Brasil, né? Mas eu tenho uma controladora que eu comprei na Irlanda, que é uma controladora também da Traktor. Né? Deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui, que está no meu armário aqui, para te mostrar. Que é uma outra controladora que dá para usar com esse mix. Que dá para usar o equipamento é muito lindo, Marcelinho. E tem feita, né? Tem feito o quarto. Sim, claro, dá todo aqui, ó, Jane. Essa aqui é uma outra controladora que tá fechadinha aqui, porque eu uso muito Linda! Ai, eu amo isso aí. Um dia eu vou ter um desse. Então, ela faz vários Adoro efeitos isso, e tal. imagino. E essa controladora eu comprei em Dublin. Foi bem mais barata. Eu consegui importar e trouxe. E não me pararam não me pararam naquela... Naquele aduana negócio que chama? Lá de... Não. No aeroporto. A aduana é no Uruguai. A aduana está em Ribeira. A aduana é no Uruguai. Não me pararam lá no aeroporto, lá, quando a gente tem que passar com as malas. Então, mas eu tinha nota, trouxe tudo. De repente eu teria que pagar algum... A gente não pode falar muito essas coisas aqui, né? Mas eu teria que pagar alguma coisa. Sim, entendi. Marcelinho, como é que está sendo agora as aulas coletivas? Como é que tá fazendo lá? Então, assim, ó... Como é que vocês estão fazendo muitas lives? Então, eu optei por ficar em suspensão de contrato, né? Tá quase todo mundo em suspensão de contrato agora por causa dessa pandemia. Então, eu não me dou muito bem em fazer aulas online. Eu gosto de gente, eu gosto de movimento, de olhar para a cara das pessoas e tal. Então, para mim, é meio... e tal. É longe, assim. É uma coisa que é muito bom, é tecnologia, a gente tem que se adequar, né? Aproxima, tu vê quanto tempo a gente não se falava, né? Então, a gente não se vê pessoalmente há muito tempo, mas verdade. Mas a gente consegue. Tu tá aí em Santa Catarina, eu tenho em Porto Alegre. Então eu consigo falar, eu tenho uma amiga que mora na África do Sul.
Então, Moçambique. E a gente se fala direto também pela internet. Então, são coisas que vieram para ajudar. Só que eu ainda gosto de dar aula na academia, eu gosto de fazer a aula junto com o aluno. E tem toda aquela coisa de correção, de corrigir o aluno também. Então, Marcelinho, tem um aplicativo chamado Zoom que dá para fazer isso. Tu consegue ver o aluno fazendo o exercício, interagir com o aluno, e aí tu consegue corrigir. Porque numa live, o que tu vai fazer? Tu vai demonstrar o exercício, vai botar a música, só que tu não sabe se o aluno está fazendo. Eu já vi uns memes aí das pessoas comendo, assistindo as lives de ginástica. Então, tu não sabe se a pessoa mesmo está fazendo, né? Então, já no Zoom, não. E outra, o Zoom, ele já é mais específico. Tu pode formar uns grupos, né, para dar aula. Zoom. Os meus colegas estão fazendo isso direto. Eu não digo que eu não vou fazer mais adiante. Mas eu acho agora, que vai acabar fazendo. Eu vou acabar, a gente acaba entrando, né? Eu tô esperando, como estão sendo liberadas as aulas coletivas aqui em Porto Alegre aos poucos, eu estou esperando serem liberadas mais aulas para eu voltar a trabalhar presencial, mesmo com o número contado de alunos, tomando todas as medidas, usando máscara, né, e tal, que isso é muito chato, né? Mas a gente tem que se adequar a essas novas regras, essas, né, questão de proteção. Tu que trabalha com, enfim, né, trabalha com música e trabalha com a parte de academia, então essa parte de respiração, como é que fica, tu acha, com a máscara, Marcelinho? Isso não prejudica Então, nós tivemos entrada de oxigênio? Nós tivemos alguns treinamentos pela parte do pessoal da Baritec com médicos para a volta das coletivas pós-pandemia ou durante a pandemia. E todos falam numa coisa muito importante. A gente não pode mais... a gente tem que lembrar que agora as coisas mudaram, estão mudando. Então, a gente não pode mais... É uma coisa que nunca mais vai ser a mesma rotina. Nunca mais. Então, o que acontece? As aulas começaram a voltar agora, as academias começaram a reabrir aqui em Porto Alegre, e os alunos, eles estavam parados, eles ficaram 2 meses sedentários. Alguns até correndo, fazendo alguma atividade online e tal, mas eles não têm aquele físico, aquela, sabe, preparação física que eles tinham. Então a gente tem que entender que eles estão voltando, e a máscara, ela restringe muito, né, o fôlego das pessoas, a respiração e tal. Então, tem que pegar leve. A coisa que eles mais nos orientaram a não dar. As minhas aulas, elas são umas aulas muito intensas. É que tem umas máscaras caseiras que não servem, né, Marcelinho? Vamos falar real, não serve. Tem que ser uma máscara bem fininha, né? Quanto mais fininha, eu acredito que melhor. O ideal é sempre levar uma máscara a mais. Para treino. Sim. Leva uma máscara para usar, chegou lá na academia, coloca uma para treino, molhou, deixa igual alguma reservada, porque vai suar, vai transpirar, entendeu? Né? Troca, né? É segurança para a pessoa e para a sua pessoa e para os outros, né? O que o pessoal está ouvindo lá fora de música? Eletrônica, principalmente, o que está ouvindo? Tu faz muito treinamento fora, né? Tu participa de muito treinamento fora. Não fora do Brasil. Não fora do Brasil. São Paulo, Rio? São Paulo, Rio, principalmente Rio. Eu tive agora, uma colega minha entrou, a Janete. Eu tive agora em... A gente tem que dar um oizinho. Vamos dar um oizinho primeiro, depois tu responde essa, não esquece. Vamos dar, me ajuda a dar um oizinho no pessoal aí, eu quero dar uma atenção pra eles. Ó, Tati Maneira, tá aí, boas dicas, Marcelinho. Tu não consegue ver todos? Milton Piloto. Agora. Muito bom, Marcelinho, o Jônio. O marido da Tati, o Show, o Jônio tá ali, que é meu sócio. Pati Grisson, tá certo? Minha amiga também, uma grande amiga. O Leonardo, meu amigo querido. O Leonardo, eu acho que ele já é de Bagé também, Leonardo, nosso conterrâneo aí, ó. Sim, aqui é Suzito. Quem mais? A Tati tá ali, já falei. A Francis Almeida. A Janete, Francis, meu amigo daqui de Porto Alegre. Ó, a Janete Lori Neves, personal. Janete, que bom. Querida. Quem mais ali, olha? A Sofia, que eu já falei, a Sofia Martinelli. E Leonardo, personal. Tem vários colegas aqui. Que bárbaro, gente. Tá, volta para nossa pergunta lá.
Que estão Voltamos, tocando então. no Rio, São Paulo? Conta pra gente aí. O que tu vê lá de diferente Então, aqui? então, Hum, não tem muita diferença, sabe, Jane? Não tem muita diferença. hum, Agora, com a pandemia, as coisas pararam por completo, né? hum. Então, agora a moda são as lives, né? As pessoas querem beber e curtir sertanejo, né? É o que eu mais tenho Jura? visto. É? Eu tenho mais Ah, visto por aí e tal. Mas, hum, olha, uma coisa que a gente, que eu notei que tá mais nos treinamentos que eu fiz lá, eu fiz um treinamento novo chamado Wolf Fit, que é uma sim. modalidade exclusiva da Bodytech. Foi Hum, criada na Bodytech por um professor de lá, do Rio. Só um pouquinho que eu acho que eu mexi aqui na minha câmera aqui. é, Ai. tu só não tá Aqui, agora aparecendo. sim. Agora sim. Deu. Aham. Uhum. Então, um professor, o Renato Lobão, ele criou o Wolf Fit. O Wolf vem já do sobrenome dele de Lobão. E ele usa muito o Aham. quê? O Deep House de Sim. 128 BPMs. 118, 128. desculpa, 118 BPMs, Uhum. que é o bem E, lento. e eu te perguntei com relação às fontes, porque eu queria saber mais ou menos de onde tu já comentou comigo com relação a isso, né? De onde tu tira, mas tu tira por ppm? Tu consegue tirar por ppm essas músicas? Selecionar? Sim, então eu faço aquela curadoria. Eu aprendi essa Sim. palavra contigo. Aham. Que eu falava pesquisa, né? É Então, uma eu pesquisa. faço essa curadoria pela Uhum. música. Só Sim, que eu preciso saber que música, para que atividade eu vou usar. sim. Então, hoje em dia, tu consegue. Uma música tem 4, 5, 6 versões da mesma música. É Então, verdade. eu preciso para quê? Para o Wolfit. Então, vou lá e acho a música com 118, no máximo 120 BPMs. Ótimo. Entendeu? Boa Ou, dica. Hum. ou eu também tenho um outro jeito de fazer isso, que é no meu CDJ baixar o BPM e copiar ela. Eu também consigo fazer isso. Uhum. Tem vários Uhum. programas, né? Tu sabe disso, né? Tem Sim, vários se programas que dá transforma. para Uhum. transformar sem alterar a voz, né? Sem Uhum. mexer no pitch, como a gente fala, sem alterar a Sim. voz, né? Então, e aí até eu já vou fazer um merchan no meu SoundCloud. Tem Uhum. vários sets lá com esse BPM lento, que é o que eu mais estou usando no momento, né? Com remixagens dos anos 90, anos 2000, anos 80, de Sabe que várias eu músicas. usava os teus sets aqui, né, nas lojas, Sim, né? só que agora eu tenho novos, tenho Ah, sets então tem novos, que me entra lá. liberar esses, tem que liberar tudo. Não, Então, temos um problema que é o quê? Os direitos autorais. Eu fiz, Sim. eu fui fazer uma live bem no início da Uhum. pandemia. Eu vou fazer uma live e tal, montei todo o meu setup, montei as luzes, botei laser, botei fumaça, peguei as músicas top 10 lá do Beatport. Comecei a É, fazer e nós temos 5 minutos. Comecei a temos, fazer a eu tô cuidando do live, pessoal aqui. Vai 30 falando, eu tô. minutos de live, pum, caiu a minha live. Porque eu usei alguma música, algum produtor ou o próprio Instagram bloqueou porque uma Sim. música era sucesso na época, foi no início de março isso. E aí, então Uhum. tem esse grande problema dos direitos autorais, Jane, que não Uhum. dá para liberar. Como é que é? América do Sul. Jean, América do Ele Sul. falou comigo, Ah, ele gosta muito de ti, ele falou. Jane Que é lá da Quilando, Calandra. Calandra Saudades. Ah, que legal. Obrigada, Ele disse que Jean. se Que lembra de bom. mim porque ele disse que ia na rádio. Eu não me lembro dele, mas ele falou que Sim. ia na rádio. Lá, ele nos Uhum. conhece. Tá certo. Que Que bom isso, né? legal. É, já E aí, aconteceu Jane. comigo também. A Ah, Jane está falando aqui, a Janete, personal, já aconteceu comigo também, de passando para cair dar as uma lives, né? de cair as lives. Então Aham. tem esse problema e tal. Então tem problema de pessoas com as próprias músicas, né? Aquele outro menino falou que a música dele ele não conseguiu porque caiu, né? A live dele também, né? E a música era Sim, sim. dele. Então E a tem música era esse, dele. tem É. esse problema. Então eu acho que as únicas pessoas que não têm esse problema são pessoas que cantam.
Não, aqui não tem esse problema porque tu está cantando, então, né, pode cantar de qualquer Gente, pessoa porque não tem. temos aí 5 minutinhos. Fiquem à vontade para perguntar o que quiserem para o Marcelinho, que está aí à Eu disposição acho que de eu consegui vocês. Passar deixar bem tudo. claro Tem, tudo, claro, várias né? Falar dicas, um pouco de Marcelinho. mim, falar um pouco, né, do meu trabalho. Foi muito Os meus bom. sets, o que eu ia falar dos meus sets é que eles estão bloqueados no SoundCloud. A pessoa só pode ouvir, não estão Ah, disponíveis para Por download quê, Marcelo? por Por causa quê? disso. Por causa disso. Porque se eu deixar para Sim. download lá, vai E tu acontecer não, de. não teve vontade de fazer uma música ainda? De fazer, Sim, criar, enfim, alguma coisa? Já sim. sentiu vontade? Não tem como não Então, sentir, né? eu comprei um curso na pandemia Hum, hum. de produção musical, mas ainda não fiz, mas eu vou fazer. O curso já está Ah, todo online, então eu vou ó. fazer. Ah, tem Uhum. alguma pergunta? Não, a Janete dando parabéns aqui, o Johnny falando que 5 minutos, gente, o Johnny me controlando. Pessoal, direct lá, quero minha playlist, a playlist muito especial que o Marcelinho preparou aí. A Tem mais de playlist. 50 músicas. Tá, e descreve ela, ela tem várias modalidades ali, o que é? Porque tem umas Não, pauleiras ali, né? então, eu botei pro Cardio Burn. Por quê? Porque o Cardio Burn, ele é aquela aula que eu te falei que ela começa devagar e aí no Sim. meio da aula ela é pauleira mesmo, né? E termina com que a pessoa já tá cansada, tem que Ah, olha ser aqui, ó. power o negócio. Eu vou Mas eu colocar. peguei Ó, várias... Ah, quase acabando, não, mas né? minha Eu bateria que tá peguei várias acabando, minha bateria. músicas. Uhum. Tua bateria. Tem 3 minutos Foi. ainda já. Temos Então eu 3 minutos, peguei vai lá. várias músicas. Olha só, essa música aqui, então, Blue Monday, né? Que super Sim. conhecida, né? Uhum. Peguei muita Tive coisa. que ouvir Peguei 3 vezes para gostar. Agora eu já acostumei ouvindo. Sério? Depois ouvia toda hora, mas eu tive que ouvir 3 vezes para gostar de primeiro. Essa, É incrível. essa aqui é do Ace of Base. Não sei se tu lembra da Ace of Base. Sim, sim. Tu não vai botar um sonzinho para nós? Então, tá tocando. Agora tá. Sim. Aham, legal, legal. Então tem muito. Essa aqui o Paulinho, eu botei num Hum, vídeo meu de treino e é. o Paulinho botou o nome da música, que eu nem me lembrava o nome da música. Ele Ah. botou lá. Eu me lembro muito, o Glenn, eu tocava muito no programa dele da tarde. Gente, 2 minutinhos, quero lembrar. Ó, deixa eu Dois ouvir. minutinhos. Ah, muito gostosa. Lembrar que É, amanhã temos um vídeo maravilhoso. Nós temos amanhã na B2B Audio Comunicação, canal da B2B no YouTube. Se não tá lá ainda, te inscreve lá. E nós estamos em vários canais agora, como eu já comentei, né? Mas amanhã a gente vai falar sobre os gêneros musicais, né? Que vem com o negro e tudo que ele traz de riqueza, uma cultura riquíssima para a música, tá bom? Então a gente vai falar aí sobre essa miscigenação, sobre a música híbrida, vai estar muito interessante. Diga, Marcelinho. então é isso, Jane. Eu acho que a gente pode encerrar para não Podemos, para sermos não cortar, para não ser. derrubados. É verdade. A gente terminar Pessoal, bonitinho, se quero, despedindo. quero agradecer demais a participação de todos, foram todos muito legais aí, apoiando, incentivando aí o nosso amigo Marcelinho. Marcelinho era o nosso bebê na Calandra, né? E era o palhaço do Baby Sander, lembra? Me vestia de palhaço do Baby Sander. A gente pode fazer outra live relembrando essas coisas, né, Jane? 1 minuto, Tá, Jane. Vamos se despedir para não vamos se cair o despedir. negócio. Vamos lá, Então tá, então. foi um prazer. Muito obrigado pelo Prazer. convite. E espero fazer outra live contigo falando de outra coisa, quem sabe do meu trabalho, alguma outra coisa outro dia. Tá bom? Com certeza, Foi um prazer. faremos, tá bom? Prazer também enorme te ter Grande aqui. beijo. A gente se Obrigado fala. por quem participou. Né? Obrigado a Obrigada, todos que pessoal. participaram. Até mais. Até mais. Tchau, pessoal.